Estenda sua mão sobre a vida do evangelista Laércio, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite, né? Abra o seu coração, abra o seu entendimento, deixa Deus falar com você, né? Não se feche para aquilo que Deus tem para falar com a sua vida, né? Deus usa quem quer, como quer e da forma que Ele quer. Amém? Então vamos abençoar a vida do nosso irmão. Se você quer sair daqui nesta noite abençoado, comece abençoando, né? Comece abençoando a vida do servo do Senhor que vai estar trazendo a palavra dele. Senhor, aqui está o nosso irmão Laércio, que se preparou, que orou, buscou do Senhor, e nós oramos por ele ali. Eu estou em oração por ele, alguns estão em oração por ele nesse momento, enquanto ele estará trazendo a palavra, e nós queremos pedir que o Senhor use ele com intrepidez, com autoridade, para falar não aquilo que ele quer, não aquilo que ele pensa, não aquilo que está no coração dele, mas aquilo que está no coração do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa ele com temor e tremor, e na unção do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Para não perder tempo, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versos de 1 a 9. Marcos 4, versos de 1 a 9, diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se a seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Quando nós ouvimos a palavra semente, logo a semente ela tem uma função de dar uma planta, tudo começa na semente. Quando se você fala da flora, né? Tudo parte de uma semente. E Jesus traz essa forma figurada, dizendo que para que uma pessoa possa vencer na vida, precisa jogar uma semente no seu coração, na sua vida. A única vitória para a vida do ser humano está na semente de Jesus, que é a sua palavra. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também ele disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade em questão é a palavra em questão é a semente plantada no coração daquele que precisa de uma vitória. Ela vai começar a germinar, ela vai trazer frutos na vida daquela pessoa, e aquela pessoa vai ter uma vitória. Mas a questão que Jesus traz nessa parábola, quando ele termina dizendo, ele começa dizendo: ouça, depois ele termina dizendo: quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Ele está dizendo que um semeador saiu para plantar. Então, nós entendemos nessa parábola que o primeiro requisito para Jesus aqui é que para que nós seja um semeador da palavra. Jesus quer que eu seja um semeador da palavra. Para que eu ser um semeador da palavra, Jesus quer que todos nós sejamos um semeador da palavra. É através da palavra que aquele alcoólatra pode vencer. É através da palavra que aquele casal poderá vencer. É através da palavra
que aquele que tem problemas emocionais em sua vida pode vencer. E essa palavra, se ele não tiver em seu coração, é preciso ser lançada através de uma semente. O ponto 1 diz que nós precisamos sair para semear. Nós entendemos na palavra dele que nós precisamos sair para semear. Porque ele disse que o semeador saiu para semear. A ideia é uma ação para fora. Sair para fora, porque o semeador sai para semear. O semeador não fica dentro de casa jogando a semente pela janela ou soprando com canudinho, não. Ele sai e vai semear. É preciso sair das quatro paredes para semear. Mateus capítulo 28, verso 19, ele deixa bem claro: ide e fazei discípulos por todas as nações. Quando ele diz ide, ele está dizendo sai para fora. Sai das quatro paredes. Sai do seu reduto, sai do seu conforto, sai do teu espaço, para que você possa semear. Mas você pode estar pensando, mas eu não tenho tempo para sair para pregar, eu não tenho tempo para fazer isso. Mas a ideia aqui é aonde você for. Se você vai trabalhar, você saiu, você aproveita e semeia. Se você vai no médico, você saiu, aproveita e semeia. Se você vai passear, você saiu, aproveita e semeia. Se você for visitar alguém, você saiu, aproveita e joga a semente. Em Atos capítulo 1, verso 8, uma continuação do ide, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ele disse: a partir do momento que você for sair para fora, não tem um lugar sequer que você não possa semear. Você vai semear em Londrina, em Cambé, em Curitiba, em São Paulo, onde você for, você vai estar sendo colocado para semear. Você já é um semeador, você faz parte do reino de Deus, você é um semeador. Ide e fazei discípulo. Interessante que no Antigo Testamento Deus disse para Josué, quando ele estava lá de cabisbaixo, sem saber o que fazer, meio deprimido, porque Moisés tinha morrido, depois de incentivá-lo e dar um chá de ânimo em Josué, ele termina dizendo: não aparte da vossa boca o livro desta lei. Ele está dizendo: fale da semente, plante semente. Isso vem de muito tempo atrás. Não começou em Jesus, desde Josué, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, desde José, desde Moisés, e aí por diante. Ele está dizendo: não aparte da sua boca o livro dessa lei. Não deixe de falar da palavra de Deus. Não deixe de jogar a sua semente. Todos nós, de vez em quando, recebemos um telefonema ou uma mensagem de WhatsApp de alguém que está passando por uma aflição, de alguém que está precisando de ouvir uma palavra que vá levantar o ânimo daquela pessoa. Muitas das vezes, pessoas que talvez não conheçam essa palavra, e ali é a tua oportunidade de jogar a semente. Tem uma música de Jair Pires, um cantor um pouco das antigas, que ela começa dizendo assim: o chão só dá se a gente plantar, plantando amor no coração desta gente. A palavra é a semente na seara do Senhor. Uma música antiga, mas que traz para nós o que é plantar a semente. O chão aqui é uma metáfora dizendo, você tem como plantar e onde plantar. Deus coloca na tua frente teu amigo, teu vizinho, às vezes dentro da sua própria casa, alguém no teu trabalho, à tua volta sempre tem um chão para você plantar. Sempre vai ter alguém precisando de ouvir a palavra de Deus. Deus
proporciona situações e oportunidades para que nós possamos falar do amor de Deus. E eu quero dizer num segundo momento que nesta parábola eu identifico um segundo ponto, que nós não podemos ter medo. Nós devemos que semear sem medo. Eu vou buscar um recurso numa outra parábola, que é a parábola dos talentos, quando lá naquela parábola diz que um senhor foi viajar, chamou os teus servos, precisamente 3 servos, e para um dos servos ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, e por último ele deu 1 talento, conforme a capacidade de cada um. Pense nessa palavra, conforme a capacidade de cada um. Se Deus não estiver te confiando nenhum talento, você já se preocupa. Se Deus estiver dando 1 talento só para você, você fala assim, ó, acho que eu estou precisando de aprender um pouco mais. Não se contente se Ele te der 2 talentos, porque tem gente levando 5, e você está com 2, não se acomode. Você é capaz de levar 5 talentos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O talento não é seu, é Deus que coloca em você. O talento vem de Deus. A questão é se dispor, é se apresentar. Deus está querendo te convocar para o exército dele. Quantos talentos você gostaria de receber para que você pudesse multiplicar esse talento? A ideia da semente é que quando uma semente é jogada no solo, nasce uma árvore, e essa árvore por muito tempo dá muitos frutos. Dá 30, 60, 100 por um, sabe lá quanto? E assim vai por muitos tempos. Algumas pessoas dizem que essa árvore tem mais de 100 anos. E sempre alguém diz, quantas frutas será que ela já não deu na vida? Você tem pensado quantos frutos você tem dado? A ideia é não ter medo. Não tenha medo de semear. E nessa parábola do talento, o Senhor chegou de viagem e foi tomar conta. Para quem ele deu 5 talentos, ele dobrou para 10. E ele disse, servo bom e fiel. No pouco, fosse fiel, no muito eu te colocarei. O mesmo ele disse para aquele que recebeu apenas 2 talentos. Mas aquele que pegou apenas 1 talento, com medo de perder, ele enterrou. Enterrou o talento não significa plantar semente, significa enterrar, plantar talento. Está enterrando o talento. E Jesus, na parábola ele diz no verso 26, o Senhor respondeu ao servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde eu não plantei, e junto aonde eu não semeei. Esse foi um servo covarde. Ele não acreditou no poder que Deus tinha deixado sobre a vida dele. Eu quero dizer que sobre você tem um poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que te capacita a semear. Não tenha medo de semear. Aonde você for, você fala do poder de Deus. Aonde você for, você fala da palavra de Deus. Aonde você estiver, você faz a diferença no meio do povo, para que essas pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus, que é a semente do reino dos céus. Amém? Para que uma pessoa possa plantar ou semear, existe um preparo da terra. Você não pode simplesmente jogar uma semente. Eu lembro uma vez que eu comprei uns saquinhos de, não sei se de jiló ou de quiabo. Cheguei lá na chácara, abri o saquinho e joguei assim. Aí a Marina falou assim, cadê o saquinho? Eu falei, já plantei. Plantou aonde? Eu falei, joguei ali. Eu falei, mas não é assim que tem que fazer. Você tem que preparar, você tem que cavucar, tem que adubar. E eu joguei de qualquer jeito. Até hoje não nasceu quiabo lá. Nem jiló. Não nasceu nada. É preciso um preparo.
é preciso um estudo, é preciso um aprofundamento, é preciso você buscar o que Deus tem para nossas vidas. Como você falar que Deus é bom, que Deus é vitorioso, que Deus nos dá vitória, se você não sabe como é que isso acontece? É preciso se preparar, mas também para você semear, é preciso ter compaixão no teu coração. Quando você vê, eu sempre penso na figura seja o andarilho, do mendigo, e eu sempre penso, quando eu vejo um andarilho e um mendigo, o que o diabo não fez com a vida daquele homem? Alguns deles, até que na porta da igreja, chegou dizendo, eu já fui crente. Se desviou, o diabo fez um estrago na vida dele. Outros teve umas decepções amorosas. Outros se perdeu nas drogas, outros se perdeu na vida, porque ninguém semeou na vida daquela pessoa. Quantas pessoas trabalham do nosso lado, que o diabo tem cegado o seu entendimento para não ver o poder de Deus. Quantas pessoas vêm morar do lado da nossa casa e faz um estardalhaço, um barulho, e você diz assim, por que Deus colocou esse infeliz no meu caminho? Mas eu quero dizer que Jesus colocou você no caminho dele, para você fazer a diferença na vida dele. Porque você pode ser o plantador de semente e livrar aquela pessoa do caminho mau. Você foi colocado neste mundo para fazer a diferença. Saiba que você recebeu o poder do Espírito Santo e para ser testemunha. Não é para a tua glória, não é para a tua honra, mas é para ser testemunha do Senhor. Para que você possa plantar sem medo, além de preparar, além de ter compaixão pelas pessoas, você precisa se aproximar. Você pode até dizer, olha, eu tenho até algo para dizer para ele, mas eu não vou lá não, se ele quiser vem aqui. Às vezes, Deus vai te tocar no coração, falando para você, vai até lá. Aconteceu um fato essa semana interessante. Eu estava fazendo umas entregas lá para o lado de 1º de maio, um lugar chamado Vila Gandhi. Quando eu estava passando com a van na estrada assim, eu vi um rapaz cambaleando 9 horas da manhã, bêbado. E quando eu passei aquilo, uma voz falou bem no meu ouvido, para e vai falar com ele. Eu falei, para já, senhor. Eu abri a porta e saí assim, deixei até a porta aberta, atravessei a rua. Eu falei, para aí que eu quero falar com você. Ele levou um susto, o que aconteceu? Eu falei assim, o senhor pediu para eu falar com você, mas o que é? Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, 42. Eu pensei, meu Deus, pensei que ele tinha uns 60. O homem estava cambaleando às 9 horas da manhã. Eu falei assim, você pode mudar de vida, você sabe disso? Eu não sei, não lembro o nome dele. Ele falou assim, e como? Deus, Ele quer mudar a tua vida, mas como que eu faço? A única palavra que me veio na mente na hora, foi assim, nesta semana você procura uma igreja evangélica, porque o Senhor vai falar com você esta semana. Deus mandou, eu fui. Você tem que sair. Saiu a semear. Não fique parado. Você sentiu no coração, levanta e vai. Esses dias eu estava também vindo lá da zona oeste lá, e alguma coisa falou assim para mim, vai lá falar com o Renato, que é o esposo da Janaína. E eu falei, amanhã eu vou. Deus falou no meu coração, não é agora. Eu mudei de rumo e fui lá na hora, ele estava lá na mesa, parece que ele estava me esperando. E eu li a palavra que Deus me deu para ele e falei com ele. Se ele ainda não tomou atitude, mas eu fui lá, e essa palavra não volta vazia. Deus está mandando você semear. Deus está mandando você ter compaixão, para você se aproximar das pessoas. É preciso, vou usar uma expressão aqui que parece chula, mas é preciso adubar. Adubar não é adular, bajular, mas é você falar um pouquinho cada dia, é você regar. A planta você vai lá, põe um adubo, você rega. Lembra que tinha uma propaganda antiga que falando assim, que com maná adubando dá.
Maná era uma empresa de fertilizante que fazia adubos, e eles faziam propaganda e usavam o termo, com maná adubando dá. Coincidência ou não, maná é o pão dos céus, que descia para o povo de Deus. E aquele pão representa Jesus, que é a palavra, que é a semente. Então adubar é falar um pouquinho cada dia de Deus para a pessoa. Um telefonema, uma visita, uma mensagem do WhatsApp, do Facebook, sei lá. Vai adubando, que plantando com maná, adubando dá. Amém? Não deixe de falar. Agora, você precisa estar preparado, porque nem toda semente ela vai vingar. Às vezes, como eu joguei lá daquele jeito, de qualquer jeito, não deu. No plano espiritual, algumas sementes aos nossos olhos também não vai dar. Pode ser que ela não está dando agora, talvez ela vai dar depois. Por que eu estou dizendo para você não se decepcionar? Você falar, gastei tanto tempo com aquela pessoa, falei tanto para aquela pessoa, olha, eu fiquei orando com aquela pessoa dias e dias e para nada. Não foi para nada. Essa palavra está guardada no coração daquela pessoa. Uma hora ela vai brotar, sabe? Porque a palavra que nós lemos diz que algumas sementes caiu à beira do caminho, outras caiu em terreno pedregoso, e outra caiu entre espinhos, na vida daquela pessoa que ainda não deu resultado. Pode ser que à beira do caminho é aquela semente que cai no coração de pessoas que estão focadas com os prazeres da vida, e aquela semente ela caiu ali, mas não germinou, porque ela caiu à beira do caminho do coração dela. O coração dela está focado num outro caminho e não surtiu efeito. Aquela que caiu num terreno pedregoso, ela está com tanta aflição na sua vida. Sabe quando a gente pega um carro e sai por uma estrada de pedra, você fala, oh, que estrada horrível, não vou nem mais passar por aqui. Tem vidas de algumas pessoas que parecem uma estrada pedregosa. Não rende, não consegue se andar direito, está cheio de problemas, problema financeiro, problema de doença, problema com o marido, e tá um caos a vida dela. Você joga uma semente ali, parece que não resolve, mas ela foi plantada lá, um dia ela vai. Não se desanime. Aquela semente que caiu entre os espinhos são pessoas que estão em algum tipo de engano, seja de religião, seja de espiritismo, seja de qualquer outra filosofia que for. Existem uns espinhos sufocando o raciocínio daquela mente, e aquela mente não consegue absorver o conteúdo da palavra de Deus. Mas não desanime, que um dia ela vai brotar. Por quê? Ainda há uma esperança. Olha o que está escrito em Isaías 55:11. Assim acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. A pessoa está com o coração pedregoso, está cheio de espinho, o coração dela está à beira de um caminho, mas a semente foi lançada, a palavra foi lançada, e essa palavra não vai voltar vazia. Amém? Não se desanime então, se por um acaso você sentir que as sementes que você tem jogado não têm frutificado. Eu conheço histórias de missionários que foi para um determinado lugar e ficou 10 anos pregando naquele lugar e nenhuma alma se converteu, e ele até morreu. Mas depois que ele morreu, outra pessoa assumiu aquele lugar e veio um outro pastor, e ele deu continuidade naquele trabalho, e as pessoas foram se convertendo aos poucos, baseado na palavra que tinham ouvido do primeiro pastor. E foi escrito um livro a respeito de que a palavra não volta vazia. Não desanime. O próprio apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou,
mas quem deu o crescimento, aleluia, foi o Espírito Santo de Deus, aleluia. Você está plantando, talvez você não está colhendo, mas o Espírito Santo está sabendo da vida daquela pessoa, está incomodando ela lá no trabalho, está mexendo no casamento dela, está mexendo no relacionamento dos pais, dos filhos, e está mudando aquele coração. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando naquele coração. Não desanime, porque Deus é que dá o crescimento, não somos nós. Amém? Eu fico aqui pensando que parece que eu estou falando para todo mundo crente, e que aqui é para todo mundo semear, com certeza é, mas talvez em nosso meio tenha alguém que está querendo receber essa semente. Alguém falando, eu quero essa semente. Eu quero conhecer essa palavra. Eu quero conhecer o dono dessa palavra. Porque eu quero conhecer essa vitória que está sendo pregada. Porque Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. Dele vem tudo. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Amém? E por último, é preciso colher, não é preciso, você vai colher os resultados. Colher os resultados. Ali aparece uma foto do nosso grupo Zona Norte. Aquele grupo ali, eu posso chamar já de resultados de plantio. Alguns daqueles tiveram pedras no seu coração, estão à beira do caminho, ou tiveram espinhos que sufocaram a palavra. Acho que em torno de uns 6, 7, talvez 8. Mas a maioria ali, a semente já brotou e já germinou. Os resultados que a gente fala não é aumentar o número de crentes na igreja, mas é aumentar o número de salvos, resgatando vidas da escravidão. Porque o pecado, ele escraviza. Jesus disse em João 8,34 que todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Muitas vidas estão sendo escravizadas pelo pecado, estão sendo algemadas do pecado e não conseguem se libertar, estão esperando que a semente seja lançada em seus corações. Mas ao mesmo tempo que o pecado escraviza, Jesus liberta, que está escrito em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O texto principal lido tem uma frase que diz assim: outra semente caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60, a 100 por um. Não se preocupe se a semente que você tem lançado está dando resultado agora, mas o certo, ela vai dar resultado. Interessante que Jesus, ele, já concluindo, cadê o nosso tecladista? Sumiu? Jesus encerra a leitura dizendo: aquele que tem ouvidos, então vocês responderam porque vocês têm ouvido. Sair, não ter medo e colher os resultados. Cadê o nosso tecladista? Está na marcha lenta ali, vindo devagarzinho. Não tem.